No episódio de hoje, relatos de terror na estrada, um compilado de histórias sinistras e macabras que não aconteceram de verdade, mas poderiam ter acontecido com você. História 1. O Homem de Chuva. A estrada cortava o meio do nada, uma faixa de asfalto úmido que parecia se perder na vastidão da noite. A chuva desabava como um véu espesso, transformando a paisagem em sombras líquidas. Marcos apertava o volante, o maxilar tenso. O único som, além do motor, era o rangido do limpador, que riscando o vidro, como unhas nervosas. O cheiro de umidade e terra molhada invadia o carro, pelas frestas da janela. O frio condensava no interior, criando pequenas gotas que escorriam pelo painel. Na beira da estrada, um vulto surgiu. De relance, Marcos viu uma figura parada, imóvel, no meio daquela tempestade. Vestia um sobretudo negro, encharcado, e um chapéu de aba larga que escondia parcialmente o rosto. Por um segundo, ele pensou em parar, oferecer ajuda. Mas algo no ar, ou talvez dentro dele, gritou silenciosamente: não. Passou devagar, os olhos fixos na estrada, mas sem conseguir evitar olhar pelo retrovisor. O homem ainda estava lá, imóvel, como se fosse parte da própria noite. Engoliu em seco e acelerou, querendo deixar aquela visão para trás. Mas menos de 1 quilômetro adiante, lá estava ele novamente, no meio da pista. Marcos freou bruscamente, o carro deslizou no asfalto escorregadio e parou a poucos metros do homem. O coração dele martelava no peito, tão alto que abafava o som da chuva. O homem não se moveu. Apenas inclinou levemente a cabeça, como quem observa algo curioso ou descartável. Então, com um piscar de olhos, desapareceu. Marcos arregalou os olhos, respirando com dificuldade. Olhou ao redor, ligou os faróis altos, mas não havia nada. Nada. Além da estrada vazia e o som incessante da chuva, que parecia agora mais pesada, mais densa. Virou a chave, querendo escapar dali. O motor engasgou, tossiu e morreu. Tentou novamente. De novo. E nada. O pânico começou a subir, gelado, pelas veias. E então, veio o toque. Um som seco, firme, na janela ao lado. Ele virou lentamente o rosto, com a garganta travada. E lá estava ele, o Homem de Chuva. Tão próximo que Marcos pôde ver os filetes d'água escorrendo pelo chapéu, o sobretudo pingando sem parar, formando uma pequena poça ao lado do carro. O rosto pálido, quase translúcido, os olhos opacos, como vidro antigo. O homem levantou lentamente a mão e, com um indicador, traçou um círculo na vidraça embaçada. Marcos trancou as portas, esmagou a buzina, mas o som pareceu se perder na imensidão líquida daquela noite. De repente, o rádio ligou sozinho. Um chiado cortante, seguido por uma voz fraca. Quase um sussurro atravessando a estática. Você não deveria estar aqui. O painel começou a piscar descontroladamente. Luzes vermelhas se acendendo e apagando. O ponteiro da velocidade tremendo, mesmo com o carro desligado. O homem inclinou ainda mais a cabeça, como se ouvisse algo, ou alguém. E então, lentamente, levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Marcos, num impulso de puro desespero, girou a chave mais uma vez. O motor rugiu. Engatou a marcha e acelerou com força, as rodas patinando antes de ganhar tração. Olhou pelo retrovisor. O homem ainda estava lá, parado no mesmo lugar, sem esboçar qualquer movimento. Mas conforme se afastava, teve a impressão, ou a certeza, terrível, de que a figura sorria. Seguiu dirigindo sem parar, até o céu começar a clarear, até a chuva rarear, até o horizonte abrir-se como uma promessa de segurança. Horas depois, exausto, estacionou num posto de gasolina. Desceu do carro com as pernas bambas, respirando aliviado. Foi quando notou, no vidro traseiro do lado de dentro, uma marca de mão.
nítida, como se alguém tivesse pressionado ali, com força, o tempo todo. Marcos ficou parado, olhando aquela marca, o frio subindo novamente pela espinha. Esfregou com a manga da jaqueta, mas a marca não saía. Desde aquela noite, ele nunca mais viajou sozinho em dias de chuva. E nunca mais passou por aquela estrada. Mas, às vezes, nas noites de tempestade, quando ouve o tamborilar da chuva no telhado, sente que alguém, ou algo, ainda o observa. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 2. A Estrada Esquecida. A noite se estendia infinita, sem lua, sem estrelas. Apenas o farol fraco do carro cortava a escuridão como uma navalha cega. Letícia segurava o volante com força, os nós dos dedos esbranquiçados. O painel marcava 3h17 da madrugada. Estava cansada, mas determinada a cruzar aquele atalho indicado pelo GPS, mesmo que a estrada fosse um risco. Só mais uns 10 minutos e acaba, murmurou para si mesma, tentando ignorar o arrepio que subia lentamente pela nuca. A trilha de asfalto irregular, rachado, dava lugar a buracos cada vez mais profundos. Ao redor, a floresta fechada se inclinava sobre o caminho, os galhos retorcidos formando arcos, como se a natureza quisesse engolir a estrada, e ela junto. O rádio soltou um chiado repentino, mesmo desligado. Letícia franziu a testa, mexeu no botão, mas nada. O chiado persistia, se transformando num sussurro. Como se várias vozes falassem ao mesmo tempo, mas nenhuma fosse compreensível. O ar ficou pesado. O cheiro de gasolina se misturava ao de folhas apodrecidas que entrava pela ventilação. De repente, o carro deu um solavanco e morreu. Não! Não! Agora! Gritou girando a chave. O motor não respondia. Só o chiado, agora mais alto, mais próximo, como se estivesse dentro do carro. Olhou para os lados. A mata fechada, densa, impenetrável. Respirou fundo. Pegou o celular. Sem sinal. Nenhum ponto. Quando ergueu a cabeça, percebeu. A estrada não estava mais ali. O carro parado, envolto pela floresta, cercado por árvores que antes não estavam tão próximas. Como se, enquanto ela tentava ligar o carro, a mata tivesse avançado sorrateira, silenciosa, faminta. Letícia abriu a porta e colocou um pé para fora. O chão, antes de asfalto, agora era terra batida, coberta por folhas secas. Um estalo, seco e rápido, soou à esquerda. Ela virou a cabeça. Um galho partido? Ou algo? Ou alguém? Seu coração acelerou, a respiração ficou curta. Pegou a lanterna do porta-luvas, mas a luz falhava, fraca como uma vela prestes a apagar. Deu um passo, outro, até perceber horrorizada, que não fazia a menor ideia de onde estava. A estrada sumiu completamente. Tentou voltar ao carro, mas quando girou o corpo, ele também não estava mais ali. Apenas árvores, infinitas, todas iguais, todas silenciosas, exceto pelo som constante e abafado de algo. Andando por entre elas, folhas se mexiam sem vento, galhos se quebravam, mas nenhuma figura era visível. Então, o chiado voltou, mas dessa vez, atrás dela. Virou-se rapidamente e viu uma silhueta, humana, mas distorcida, como uma figura pintada com mãos trêmulas, desfocada, os contornos quebrados. Os olhos, se é que eram olhos, brilhavam com uma luz fria, azulada, que perfurava na escuridão. A figura não andava, deslizava como um reflexo sobre a água. Letícia começou a correr, o peito apertado, os pulmões queimando. Mas a mata parecia nunca acabar, e cada passo parecia levá-la para mais fundo, mais longe, mais perto dele. Um sussurro estourou bem ao seu lado. Você entrou na estrada esquecida. Ela tropeçou e caiu de joelhos, a lanterna escapando das mãos, apagando-se ao bater numa pedra.
As folhas úmidas grudaram em suas pernas, e o cheiro de terra encharcada agora parecia podre. Apodrecida. Morta. Ouviu passos. Mais próximos. Mais lentos. Virou-se e viu a figura, agora mais nítida. Um homem. Ou algo que um dia fora homem, com roupas antigas, rasgadas, cobertas de musgo e lama, como se estivesse ali há décadas. Ou mais. O rosto. Ou melhor, a ausência dele. A pele parecia ter sido arrancada, deixando apenas uma superfície lisa, sem feições, exceto pela boca, que se abria lentamente, revelando uma escuridão impossível. De dentro daquela boca, o mesmo chiado do rádio se intensificou, até se tornar ensurdecedor. Letícia gritou, mas não ouviu a própria voz. Tudo girava, as árvores, o chão, a escuridão. Então, silêncio. Acordou dentro do carro. O motor ligado, o rádio sintonizado numa estação qualquer, tocando uma música suave dos anos 80. O GPS mostrava 20 quilômetros até o destino. O asfalto impecável, como se nada tivesse acontecido. Letícia olhou ao redor, incrédula, passando as mãos pelo rosto, tentando entender se tudo aquilo havia sido um delírio. Mas ao olhar para o banco do passageiro, lá estava. Um galho, molhado, quebrado e pingando uma seiva escura, como sangue. Ela jogou o galho para fora, acelerou o carro e não olhou mais para os lados, nem para trás. Chegou ao destino ao amanhecer, pálida, trêmula, jurando nunca mais pegar atalhos desconhecidos, nem confiar cegamente em indicações de GPS. Mas, em algumas noites silenciosas, quando está sozinha no carro e o rádio chiado liga sozinho, ela sente o cheiro de terra úmida e ouve bem baixinho: "Você entrou na estrada esquecida." Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 3. O Homem do Farol Quebrado. A madrugada avançava como uma fera silenciosa, engolindo tudo à sua frente. Carlos dirigia pela velha BR-66. Uma estrada esquecida pelos mapas modernos, que serpenteava entre morros e vales cobertos por uma névoa densa, úmida, sufocante. A chuva fina transformava o asfalto em vidro escorregadio, e o farol esquerdo do seu carro falhava, piscando como um olho fatigado. Só mais 30 minutos até o próximo posto, pensou, apertando o volante. A estrada estava vazia, completamente deserta, exceto por uma placa enferrujada que ele mal conseguiu ler. Reduza. Curva perigosa. Carlos desacelerou, atento. O som dos limpadores rangia compassadamente, como um velho relógio marcando o tempo que insistia em não passar. De repente, ao fazer a curva, viu um homem parado à beira da estrada. Vestia um sobretudo escuro, encharcado pela chuva, e mantinha a cabeça baixa, escondida sob um chapéu deformado. O estranho ergueu um braço lentamente e fez sinal com o polegar. Pediu carona. Carlos hesitou. O instinto mandava seguir, ignorar, mas algo naquela figura o fazia desacelerar, como se uma força invisível pressionasse seu pé contra o freio. Parou. O homem, sem pressa, se aproximou e entrou no carro. "Boa noite", murmurou Carlos, tentando disfarçar o nervosismo. O estranho permaneceu em silêncio, fechando a porta lentamente, como se cada movimento fosse calculado. Carlos notou que ele estava absurdamente molhado, mas não parecia incomodado. Pôs o carro em movimento. "Está indo para onde?" Nenhuma resposta. Carlos arriscou um olhar de canto de olho. O homem olhava fixamente para o para-brisa, as gotas de chuva escorrendo como lágrimas no vidro, criando padrões abstratos. O silêncio pesava, mais do que a tempestade lá fora. Então, num sussurro quase inaudível, o estranho respondeu: "Para onde você for." Carlos engoliu seco e uma sensação gelada percorreu-lhe a espinha, como se mãos invisíveis tivessem tocado sua pele.
A chuva apertava. Os trovões explodiam ao longe, iluminando brevemente a estrada e as árvores retorcidas que a ladeavam. Como sentinelas disformes, o farol quebrado piscava intermitente, criando sombras estranhas dentro do carro, como se houvesse mais de uma presença ali. Carlos olhou novamente para o passageiro. Seu sobretudo escuro parecia seco. Como? Se estava encharcado há poucos minutos. O estranho virou levemente o rosto, revelando parte de sua face. Uma pele pálida, quase translúcida, onde veias azuladas serpenteavam como raízes sob a terra. Os olhos, injetados de um vermelho morto, como faróis quebrados. Carlos desviou rapidamente o olhar, o coração acelerado. "Tá tudo bem?" perguntou, a voz trêmula. Silêncio. O rádio que estava desligado ligou-se sozinho, soltando uma música antiga, distorcida, uma melodia de outra época. Carlos tentou desligar, mas os botões não respondiam. O estranho então murmurou: "O farol." Carlos arregalou os olhos. "O quê?" "O farol está quebrado." Carlos assentiu, nervoso. Eu sei. Preciso consertar." Mas, quando olhou novamente para o painel, percebeu que o farol estava funcionando perfeitamente. Ambos. Pisou no freio, mas o carro não parava. Puxou o freio de mão com força. Nada. O velocímetro marcava 80, depois 100, 120 km/h. A estrada sinuosa passava rápido demais, as árvores se transformando em borrões escuros, como pinceladas de tinta preta num quadro de horror. Carlos gritava, puxava o volante, apertava os pedais, mas o carro parecia ter vida própria. O homem ao seu lado não esboçava reação, apenas observava, fixamente, como um juiz silencioso. "O que você quer?" gritou Carlos. O estranho inclinou a cabeça e respondeu com a voz cavernosa, como se ecoasse de um túmulo. "Estou levando você. Para onde deve ir?" E então, apontou para frente. Carlos olhou e viu um penhasco. A estrada acabava abruptamente, sem qualquer barreira, sem aviso, apenas a queda livre e a escuridão lá embaixo. Tentou desviar, mas o volante não obedecia. O carro voou pelo abismo, o som do motor sumindo, engolido pelo vento e pela noite. Carlos fechou os olhos, esperando o impacto. Mas, ao abri-los, estava parado. Na mesma curva onde tudo começou. O carro desligado. A chuva cessara. O farol quebrado piscava uma última vez e apagava de vez. Olhou ao lado. O banco do passageiro. Vazio. Nenhum sinal do estranho. Apenas um chapéu velho e encharcado sobre o banco. Carlos respirou fundo. Ligou o carro e, tremendo, deu meia volta, decidido a nunca mais pegar aquele atalho amaldiçoado. Enquanto se afastava, pelo retrovisor, viu, na beira da estrada, o mesmo homem, de pé, erguendo novamente o polegar. Essa história não aconteceu de verdade. Mas poderia ter acontecido com você. História 4. A garotinha da chuva. A chuva caía pesada, como se o céu estivesse desabando, lavando a estrada de barro que cortava o interior esquecido do estado. Marcos segurava firme o volante de sua caminhonete, os pneus atolando em poças cada vez mais fundas, como se a própria terra quisesse engoli-lo. Relâmpagos riscavam o céu, revelando por breves instantes as árvores retorcidas que margeavam a estrada, como braços esqueléticos prontos para agarrá-lo. O limpador de para-brisa mal dava conta de afastar o dilúvio. A cada metro percorrido, uma sensação incômoda crescia em seu peito. Uma pressão invisível, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, ele a viu. No meio da estrada, uma garotinha. Estava parada, sob a chuva torrencial, com um vestido branco ensopado e sujo, os cabelos grudados no rosto pálido. Não devia ter mais do que 7 anos. Marcos freou bruscamente, os pneus derrapando perigosamente no barro. O coração disparou. Olhou ao redor. Nada. Nenhuma casa próxima, nenhum carro,
Nenhum sinal de que alguém poderia ter deixado uma criança ali, sozinha, naquela estrada isolada, em plena tempestade. Marcos desligou o motor. Respirou fundo e saiu do veículo, puxando a capa de chuva que sempre deixava atrás do banco. Deu alguns passos em direção à menina. Ei, tá tudo bem? Tá perdida? A garotinha não respondeu. Permanecia imóvel, encarando o chão. A água escorria de seus cabelos como rios silenciosos, formando pequenas poças aos seus pés descalços e enlameados. Marcos se aproximou mais, inclinando-se. Onde estão seus pais? Nada. Foi quando a menina levantou lentamente o rosto. E ele viu. Os olhos dela eram completamente negros, sem íris, sem brilho, sem nada. Apenas um vazio abissal, como duas fendas abertas no tecido da realidade. O trovão explodiu tão forte que Marcos instintivamente recuou 2 passos, escorregando e quase caindo na lama. A menina então sorriu. Um sorriso que não pertencia a uma criança. Era largo, tenso, frio, como o de uma marionete quebrada. E sem emitir um som, ela virou-se e correu, desaparecendo entre as árvores à margem da estrada. Marcos ficou paralisado, o coração batendo tão forte que podia ouvir o sangue pulsando nos ouvidos. Não pode ser, murmurou. Olhou para o matagal onde a menina havia sumido, mas não havia nem sinal de pegadas, nem o som de galhos quebrando. Nada. Como se ela nunca tivesse estado ali. Decidiu entrar no carro e ir embora. Ligou a caminhonete, acelerou e seguiu pela estrada. Mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Cada raio que cortava o céu parecia iluminar silhuetas nas árvores, sombras que se mexiam rápido demais para serem animais comuns. O GPS indicava que faltavam apenas 20 minutos até a cidade mais próxima. Mas, após dirigir por quase meia hora, percebeu que continuava passando pelo mesmo trecho. Uma curva acentuada, seguida de um velho tronco caído parcialmente no acostamento. Olhou para o painel e o GPS estava congelado. Droga! Murmurou, dando um tapa no aparelho. Nada. A tela apagou de vez. A chuva apertava, tornando a estrada ainda mais indistinta. De repente, na próxima curva, lá estava ela. A mesma garotinha. No meio da estrada. O vestido branco, a cabeça baixa, os braços ao lado do corpo. A mesma pose congelada e antinatural. Marcos freou violentamente, quase perdendo o controle do veículo. Não, isso não é possível. Olhou ao redor. Novamente. Nada. Desligou o motor, respirou fundo e ficou ali, parado, tentando pensar. Mas, no espelho retrovisor, viu a garotinha, sentada no banco de trás. O rosto pálido, os olhos negros, o sorriso imóvel, olhando diretamente para ele. Marcos gritou e saiu correndo do carro, tropeçando na lama, se sujando inteiro. Olhou de novo para dentro do veículo. Estava vazio. O banco de trás limpo, seco, como se ninguém nunca tivesse estado ali. A respiração ofegante e a adrenalina o faziam tremer inteiro. Decidiu correr pela estrada, a pé, sem olhar para trás. Os passos afundavam na lama. O frio cortava sua pele, e a chuva parecia zombar dele, sussurrando palavras incompreensíveis entre as folhas das árvores. Depois de alguns minutos correndo, percebeu, lá na frente, de novo, a mesma menina. Parada no meio da estrada, como uma estátua abandonada pelo tempo. Marcos não conseguia mais gritar, nem correr, nem pensar. Simplesmente caiu de joelhos, exausto, rendido ao horror inexplicável daquela noite. E então, a garotinha se moveu, caminhando lentamente em sua direção. Os pés descalços, não fazendo barulho algum na lama. Parou bem à sua frente. Inclinou a cabeça e sussurrou, pela primeira vez. Não adianta fugir. E desapareceu. Simplesmente sumiu, como se fosse feita de névoa. Marcos ficou ali, sozinho, encharcado, coberto de lama e medo.
sem saber se aquilo tinha acontecido ou se sua mente finalmente havia se partido. Na manhã seguinte, foi encontrado por um caminhoneiro, vagando pela estrada em estado de choque, incapaz de dizer seu próprio nome. Até hoje, quando perguntado sobre aquela noite, Marcos só consegue repetir num sussurro sem vida: Os olhos negros. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. História 5. O posto abandonado. O relógio do painel marcava 2h47 quando Ana percebeu que o combustível estava perigosamente próximo da reserva. A estrada era deserta, um traço esquecido entre duas cidades pequenas, cercada apenas por campos vazios e árvores esparsas, que, na escuridão, pareciam sentinelas silenciosas de um mundo morto. O silêncio do interior do carro era quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelo som do limpador de para-brisa riscando o vidro, enquanto a fina garoa transformava a paisagem num borrão espectral. De repente, como surgido do nada, um letreiro antigo e corroído surgiu à margem da estrada. Posto Mirante, 24 horas. Ana respirou aliviada e reduziu a velocidade, guiando o carro por uma entrada de asfalto quebradiço. O posto parecia ter sido esquecido pelo tempo. As bombas de combustível estavam enferrujadas, inclinadas como velhos soldados derrotados. O letreiro, sustentado por fios que chacoalhavam com o vento, fazia um rangido agudo, como um lamento perdido na madrugada. Ana parou o carro ao lado de uma das bombas e desligou o motor. Por um momento, hesitou. Tudo ali parecia errado. Como se o local não fosse apenas abandonado, mas evitado. As janelas da pequena loja de conveniência estavam tão sujas que era impossível ver o interior. O luminoso acima da entrada ainda piscava, de maneira intermitente, lançando flashes esparsos de luz amarelada sobre o pátio vazio. Ana olhou ao redor. Nenhum outro carro, nenhum som além do vento e da chuva fina. Mesmo assim, algo a fazia sentir-se observada. Decidiu sair. Vestiu o casaco, puxou o capuz e foi até a bomba. Tirou o bico de abastecimento e o encaixou no tanque, apertando a alavanca. Mas nada aconteceu. Olhou para a bomba, desligada. Não havia energia. Franziu o senho, fechou o tanque e decidiu ir até a loja de conveniência. Talvez houvesse alguém ali, ou ao menos um telefone. Caminhou lentamente, os passos ecoando no chão rachado. Quando girou a maçaneta, a porta abriu com um estalo, revelando o interior mergulhado em penumbra. O cheiro de mofo e gasolina envelhecida invadiu suas narinas. As prateleiras estavam vazias ou com produtos vencidos, recobertos por uma fina camada de poeira. No balcão, uma velha registradora parecia ter sido esquecida há décadas. Ana se aproximou, os olhos ajustando-se à escuridão. Olá? Tem alguém aí? O eco da própria voz foi a única resposta. De repente, um estalo, como de algo caindo no fundo da loja. Ana congelou. O coração começou a acelerar, enquanto um calafrio percorria sua espinha. Tem alguém aí? Repetiu, agora com a voz trêmula. Nenhuma resposta. Mas o barulho se repetiu. E então, passos. Passos lentos, arrastados. Como se algo ou alguém estivesse se aproximando, vindo dos fundos. Ana recuou, tateando o balcão atrás de alguma coisa que pudesse usar para se defender. Mas só encontrou papéis úmidos e pedaços de plástico quebrado. A respiração ficou ofegante, e a vontade de sair correndo quase a dominou, mas o medo a paralisava. Foi então que no espelho rachado atrás do balcão, viu uma silhueta. Alta, desproporcional, com um chapéu antigo e olhos brilhantes, como brasa no meio da escuridão. Ana girou o corpo num sobressalto, mas não havia ninguém ali. A loja estava vazia. O silêncio novamente, absoluto. Ela respirou fundo, tentando racionalizar. Devo estar imaginando coisas. Pensou. Decidiu sair.
Virou-se e caminhou rapidamente até a porta. Mas a entrada, que antes abrira com facilidade, agora estava trancada. Girou a maçaneta com força, mas nada. O pânico começou a se instalar. Bateu na porta, gritou: "Socorro! Tem alguém aí?" Nada. Só o som do letreiro rangendo lá fora. E os passos voltaram. Agora mais rápidos, mais próximos. Ana virou-se lentamente, o corpo inteiro tremendo, e viu a figura saindo da escuridão do fundo da loja. Usava um macacão de frentista antigo, com o emblema do posto corroído pelo tempo. O rosto era uma máscara pálida e inexpressiva, como um manequim esquecido. Os olhos, duas esferas vermelhas incandescentes. E na mão, um galão de gasolina, do qual gotejava um líquido escuro. A figura parou a poucos metros dela, inclinando a cabeça para o lado, como quem observa uma presa confusa. Então, lentamente, ergueu o galão e começou a derramar o líquido pelo chão, formando um rastro em direção ao balcão. Ana recuou até bater com as costas na parede. O cheiro forte e inconfundível de gasolina preencheu o ar. A figura então tirou do bolso um fósforo. Riscou. A chama pequena iluminou o rosto inumano, revelando cicatrizes profundas e um sorriso que parecia ter sido esculpido à força. Ana gritou, e o fósforo foi solto. O fogo se espalhou rapidamente, lambendo as prateleiras, correndo pelo chão como uma serpente faminta. Finalmente, a madeira cedeu, lançando-a para fora, de volta ao pátio do posto. O fogo já consumia o interior da loja, iluminando a noite como uma fogueira macabra. Sem olhar para trás, Ana correu até o carro, entrou, girou a chave. O motor tossiu e ligou. Acelerou, saindo do posto o mais rápido que pôde, derrapando na entrada, enquanto atrás de si as chamas transformavam o velho posto em cinzas. Só quando estava a quilômetros dali, a respiração ainda ofegante, percebeu algo. O marcador de combustível estava cheio. Mas ela nunca conseguiu abastecer. E o letreiro do posto, que antes piscava de forma intermitente, agora estava completamente apagado, como se nunca tivesse estado aceso. Essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido com você. Eu sou o Victor, e esse é o Durma Se Você For Capaz. E se você quiser continuar ouvindo histórias como essa, clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela.